Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Vai estar classificado para mais uma final de Campeonato Baiano, né? Um jogo onde já era esperado essa classificação do Bahia, mas ainda mostrou algumas fragilidades desta equipe, né? Principalmente na parte emocional. Mas a gente tem que abordar outros pontos aqui hoje. Eu acho que já vou começar aqui achando correto a postura da torcida. Eu acho que a torcida hoje está de parabéns, assim como esteve na quarta-feira, que apoiou sim, e dessa vez criticou quando tinha que criticar, vaiou quando tinha que vaiar e cobrou de boa parte desse elenco. Eu acho que as vaias não deviam ser somente direcionadas a um e a outro, e sim para todos. Acho que só tenho isso mesmo aqui a um ponto ou outro da crítica. Mas enfim, eu acho que a postura foi bem correta. Esses jogadores mereciam uma vaia, mereciam uma crítica contundente, até porque o que eles fizeram na quarta-feira não foi legal. Essa eliminação do Bahia vai ser difícil de ser curada nessa temporada. É muito difícil você reverter o que foi feito. E de verdade, eu acho que é bem complicado esse momento do Bahia para a sequência da temporada. Mas, enfim, é uma classificação, como falei, esperada. Um Bahia que é bem superior à equipe da Juazeirense, acho que isso é claro e evidente. Mas mostrou que ainda é um time que está com algumas fragilidades. O Bahia faz um gol ali no primeiro tempo de pênalti, fica à frente do placar, depois amplia com Pulga. Acho até interessante, né? Essa volta de Pulga, ele fez uma boa partida, novamente. Eu acho que ele já foi bem na quarta-feira, né? Acho que a saída em si dele na quarta-feira não foi legal, né? Pelo jogador que entrou no seu lugar. Mas enfim, acho que ele fez novamente uma boa partida. Fez seu gol, é bom para retomar confiança, é o primeiro gol na temporada. Mas enfim, é um Bahia que ainda termina o primeiro tempo dando somente 2-0 na Juazeirense. Começa ali com algumas fragilidades defensivas. Eu acho que depois que o time faz o terceiro gol, né, com o kick, Rogério dessa vez ele fez as substituições corretas, né? É interessante, né? Justamente no jogo que menos importa, ele fez as substituições corretas do que a gente esperava no jogo da Libertadores. Que ele botou Sanabria, que ele botou Kik na direita, ele tirou o Jean Lucas para pôr Eric. É interessante, né? Como é que muda de um jogo para outro, né? Por que não repetiu então, né? Se estava tão convincente com aquilo que ele fez. Mas enfim, né? Hoje ele não veio com dois centroavantes, não veio com Everaldo. Mas enfim, ele fez as substituições corretas. Acho que o time terminou ali se acomodando um pouquinho na partida, termina sofrendo dois gols e dois gols de erros que estamos já nos acostumando, né? Novamente, erro defensivo, erro de saída de bola. E eu não sei o que está acontecendo com essa equipe, sabe? Eu não sei, parece que tem certos momentos de jogo que a equipe simplesmente acaba se perdendo na partida. Assim, o abalo emocional é muito forte, já deu para perceber isso. O Bahia sofre o primeiro gol ali de uma saída, de um erro de saída de bola com a Acevedo junto com o Mingo. E aí, cara, o time se abala. Sofre depois novamente um gol, um erro de William José. O William José que terminou até perdendo um gol, claro, de cabeça. Poderia já ter feito o quarto gol. Mas, cara, você vê que o time se abala muito fácil, velho. Muito fácil. E isso pode até demonstrar muito bem o porquê que a gente tem tantas eliminações, assim, de maneira vexatórias. De maneiras vexatórias. Por quê? Porque esse time se abala muito fácil, cara. E não é porque hoje foi cobrado pelo seu torcedor, que foi vaiado, que foi, enfim, insultado. Não. É porque esse time é assim. Porque até em sua melhor, em seu melhor dia de apoio do seu torcedor, o time comete esses tipos de erros. E aí, novamente, um erro de saída de bola. A Juazeirense termina fazendo ali o 3-2.
diminui com o segundo gol, você já começa a ficar assim meio tenso, tem 7 de acréscimo, e aí sim, o Bahia consegue fazer o quarto gol, né, com o Sanabria para classificar o Bahia para a final. Interessante, né, como o Sanabria agora serve, né, velho? Um jogador que era claro e evidente que era para entrar naquele jogo, não entrou, e foi útil novamente, né? O Sanabria, acho que ele já chega à sua quarta participação em gol na temporada, um cara que jogou pouco, voltou de lesão depois de muito tempo, quase 3 meses lesionado, e mostra que é um jogador importante para o elenco e que tem que ser mais utilizado, tá? Mas enfim, eu acho que esse jogo, eu vou mudar agora o tema aqui porque eu acho que esse jogo, depois das falas de Rogério Ceni na coletiva, o deboche, as ironias, né, como ele está acostumado, né, a sempre rebater uma pergunta que o coloque contra a parede de maneira irônica, né. Ele tem essa prática, né, de fazer o jornalista, o repórter que for, meio que fazê-lo ficar, tirá-lo de contexto, como se a pergunta fosse equivocada, enfim, a pergunta foi correta, pergunta sobre frustrações desde a sua chegada em 2023, e aí ele rebate achando que, ai, mas você esperava o Bahia ser campeão dos últimos 2 anos da Libertadores, como se fosse isso a pergunta, né? Como se a torcida estivesse pedindo um título de Libertadores, né? Aparentemente, ele não considera que o Bahia foi eliminado da Libertadores. Para ele foi normal o que aconteceu. O Bahia ir para suas últimas 3 rodadas do retorno, né, da Liberta e perder as 3 por incompetência. Para ele não foi eliminado. Para ele foi o normal. É o que se espera do Bahia. Porque essa é a visão. Essa é a visão de certas pessoas que quando vêm do eixo para um time do Nordeste, essa é a visão que eles têm, porque eles estão fazendo um favor ao Bahia. Então, de verdade, cara, de verdade, de maneira bem racional aqui, eu vou ser sincero para vocês. Na minha análise, eu já não enxergo mais hoje Rogério à frente do Bahia. Eu sei que ele não vai ser demitido, eu sei como é que funciona a diretoria do Bahia. Eles não demitiram o Renato Paiva, então não vai ser Rogério Ceni que tem um trabalho bem melhor que o Renato Paiva, que eles vão demitir. Mas de verdade, quando você for fazer a análise do que a gente espera do Bahia para a temporada, eu não vejo mais Rogério conseguindo recuperar emocionalmente essa equipe. Sinceramente, eu já vejo ele se perder em certas maneiras, na coletiva, uma abordagem completamente equivocada. O time mostra ainda ter fragilidades. Ele mesmo já falou que na parte de campo ele sentiu que o Bahia não evoluiu de 25 para 26, mas isso é meio claro também. Talvez nos jogos fora de casa o time ficou mais físico, verdade. Mas na bola em si o time não evoluiu. Então eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, eu acho que é um fim de ciclo, tá? De verdade, eu acho que se você não consegue mais ter um prospecto para ver melhora na equipe, você conseguir extrair o melhor, eu acho que aí encerra um pouco das partes, tá? Eu acho que aí é um fim de ciclo para as duas partes. Eu sei que não vai acontecer isso. O Bahia ele age de uma forma muito muito paciente, né? Com os treinadores que tem. Mas enfim, cara, eu não consigo mais ver Rogério Ceni melhorando essa equipe. Eu não consigo mais ele fazendo uma temporada boa à frente do Bahia. E eu acho que isso é perigoso, tá? Porque o Bahia pode ficar fora de mais uma classificação para a Libertadores direta, né? Acho que era esperado para essa temporada, pelo que fez nas últimas 2. Mas, dado o momento, eu acho que a gente pouco espera isso. Hoje a gente pouco espera de um Bahia terminando entre os 5, entre os 4, mesmo tendo agora um calendário livre. Então, de verdade, eu já acho que é fim de ciclo. E é isso.